Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco tanto pelo nosso Spotify, como também aqui pelo nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, né? Já deixa seu like também nesse vídeo, que é para nos auxiliar a engajar aí esse vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar ele para mais pessoas. E ó, tá rolando um chat aqui embaixo, então você pode interagir, se comunicar conosco através desse chat também. Combinado? Bom, recado dado, gente. As artes visuais dos interiores e litoral paulista ganham um importante espaço de divulgação, diálogo e pesquisa. No próximo dia 25 de abril, quinta-feira, acontece o evento de lançamento da primeira edição da revista Latente de Artes Visuais, com a missão de ampliar vozes e as expressões artísticas que acontecem fora da capital paulista. Bom, e para bater um papo com a gente aqui, contar tudo sobre isso, né, sobre a revista e os processos, né? Eu recebo hoje aqui ela que é mestre em produções artísticas e investigação pela Universidade de Barcelona, desenvolve projetos de exposições, onde articula ações de curadoria e mediação em arte contemporânea. Célia Barros, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Meire. Uma honra. Ai, que bom que deu certo. Eu confesso que eu já tinha cantado a Célia várias vezes, gente. Mas a agenda dessa mulher, vocês não fazem ideia. Que bom que hoje deu certo, ela tá aqui para bater esse papo com a gente. E aí, para integrar, né, também essa roda digital aqui, a gente poder bater esse papo aí mais com mais afinco, né? Enfim, a gente recebe ela também, que é curadora, pesquisadora e produtora, realiza projetos de arte contemporânea a partir de discussões sobre território, corporalidades, natureza, cartografias alternativas e arte pública. Mestre em artes pela ECA USP, Gabriela Leirias. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Satisfação tê-la aqui, Gabriela. Bom, vamos lá, gente. Para a gente começar aí, né? Primeiro eu quero parabenizar vocês, né, por esse importante veículo de pesquisa, informação e expansão de saberes, né? Acho que, e sobretudo isso, né, essa democratização aí, né, dos fazeres artísticos, né, falando sobre os interiores, né, falando sobre o litoral, porque a gente sabe que, querendo ou não, acaba que o foco está sempre ali na capital mesmo, né, de São Paulo, ou nas grandes capitais, né? E, bom, e aí eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, né, como que os caminhos de vocês a trouxeram até esse momento, né, que é esse lançamento da revista Latente. Se você quiser começar, Célia, pode fazer o favor de começar e a gente vai trocando aqui. Legal, obrigada. Bom, é isso que você falou, né? Assim, o foco, né, das produções artísticas sempre está nas capitais, né? E eu moro aqui no interior, né, no Vale do Paraíba, já faz um tempinho bom, e atuo, né, com uma produção artística dentro das artes visuais, curadoria, mediação, como artista também. Também em São Paulo, também na capital, mas eu viajo bastante para o interior, né? Dentro das várias cidades, né? São 645 municípios, né? Que a gente está falando, que a gente fala do estado de São Paulo. E a gente já tem uma dificuldade, né, inicial pela própria formação, né, artística, que é de não pensar em comunicação, né? Não pensar na difusão. A gente pensa na produção, na investigação, na pesquisa, e na hora que tem que divulgar os trabalhos, já começa a ter ali uma dificuldade de não ter como não ter as ferramentas para isso. Além de não termos as ferramentas, a gente se depara com uma falta de veículos, né?
Então, assim, mesmo quando a gente paga uma assessoria, né, quando a gente vai atrás dos profissionais que estão preparados para isso, que já atuam na área cultural, tudo isso, é uma dificuldade muito grande para veicular, né? Então, a mídia especializada ela foca, né, nas capitais, nas grandes instituições, nas grandes produções, e todas repetem, né, às vezes as mesmas exposições são repetidas, os mesmos artistas, enfatizando um determinado mercado, né, e quando a gente consegue mídia local, é só um replicar, né, daquele release que a gente mesmo faz, né, e vai se replicando aquela mesma informação. E aí eu comecei a sentir a dificuldade de não só realmente divulgar os meus projetos, dar visibilidade a eles, porque a questão de você não trazer isso para o campo do visível é que você não existe, né? Toda a sua trajetória ela vai ficando invisível, ela vai ficando apagada, você faz, mas não fica, né? Não repercute. Mas também a dificuldade de conhecer os trabalhos que estão acontecendo em outros municípios que eu não consigo chegar, né? Então, às vezes a gente tem uma oportunidade profissional ou até pessoal de ir, de chegar, ou condições de ir ver uma Bienal em Sorocaba, né? Ou alguma coisa em Ribeirão Preto, ou outras cidades, conforme o nosso próprio circuito, mas lugares onde a gente não consegue chegar, a gente não consegue saber, né? Porque a gente tem os sites, já é uma ferramenta, você consegue entrar ali, você tem o Instagram também circulando às vezes alguma informação, mas você consegue saber que aquilo acontece, mas o como, a reflexão, as dificuldades dos contextos locais, como é que eles fazem para ultrapassar tais questões lá, como é que se dá aquele contexto naquela região, né? Porque vai variando todas as dinâmicas, né? Que fazem acontecer, que precisam fazer acontecer os projetos. Então é assim que eu vou chegando na revista Latente, assim, bom, não tenho, não consigo chegar, não consigo veicular, não consigo saber, e começou -se a desenhar essa, bom, então é isso, então bora fazer essa revista, né? E comecei a mandar os projetos, primeiro até aqui no Fundo Municipal, em São José dos Campos, são mais focada aqui na região, mas o que eu já queria era, de fato, o interior do estado de São Paulo, e foquei no PROAC, né, inclusive, lembrar que é um projeto financiado pelo PROAC, a terceira a gente conseguiu vencer a pontuação necessária, e é isso, agora estamos realizando esse sonho, né? E a revista tem como proposta também conseguir articular esses agentes, assim, né? De entrar em conversa, ou seja, que é uma divulgação, mas não é só a divulgação, é a gente se encontrar, se reconhecer enquanto profissionais, enquanto interesses em comum, necessidades, parcerias, né? E daí a gente deixar de ficar solto nesse grande interior aí. Que E demais. aí eu comecei a conversar com a Gabi, né? A gente é muito parceira, já fez vários projetos, né? É, também é uma pessoa que, né, tem um pé forte ali em São Paulo, mas que se preocupa muito com a capilaridade dos projetos, né? Então sempre traz uma pontinha para o interior, já trouxe aqui para São Luís do Paraitinga, no Val do Paraíba, para o litoral também, aqui em São José dos Campos também. E aí a gente começou a conversar, comecei a contar do projeto e, enfim, rapidinho ela se tornou parceira e agradeço muito a sua parceria, Gabi, sim, fundamental para pensar esse projeto, né, que é tão desafiador. Que demais, Célia. Fala um pouco pra gente, Gabi, né, como, né, um pouco sobre você e como que os seus caminhos te trouxeram até aqui, sob a sua ótica. Bom, primeiro agradecer a Célia e a você pelo convite. Sim, é um prazer participar desse projeto, né? Eu, assim, tô aprendendo muito, né? Porque fazer uma revista em artes visuais com esse foco específico, ele é desafiador, mas também é muito instigante, é muito inspirador também, né? E eu vou chegando nesse projeto com esse interesse por pesquisa, por mapeamento, por compreender cenas locais, né? Como que elas se constituem, como elas podem se fortalecer, né? Então, pensar os ateliês de artistas, os núcleos de pesquisa, as residências que acontecem para além da capital, né? Para além das grandes cidades, né? Que tem muitas iniciativas interessantes acontecendo, para além
da cidade também, né? Tem esse é, é, meio rural e outros, né? Outras possibilidades de lugares, de espaços criativos, né? Que tem se ampliado. Então, essa investigação ela é muito interessante, né? Então, eu venho procurando contribuir com esse olhar, né, que vem das artes e da geografia, esse olhar assim, de mapear, de cartografar, de buscar compreender e investigar os contextos, né, sempre interessada também em como descentralizar, né, como democratizar acessos e visibilidades, né. E, então, eu acho que essa palavra que a Célia trouxe da articulação também ela é bem importante, né? Porque toda essa visibilidade que a gente quer, né, experimentar, né, das iniciativas, dos trabalhos, dos espaços, dos artistas, né, é como que a gente pode ampliar essa comunicação, né? Ampliar essa comunicação também, aprofundar pesquisas, deixar assim um lastro de memória, né? Porque às vezes é isso, as coisas acontecem e onde acontecem, por que acontecem e onde fica essa memória, né? Ela vai ficar na internet, onde ela vai ficar numa publicação, nas redes sociais, né? Então a gente pensar essas várias possibilidades de ampliação e aprofundamento da comunicação mesmo, né? Então, eu chego para, assim, contribuir, né, desde esse olhar, e coincide com o momento que eu estou com o pé em Bragança Paulista. Então, também tem uma confluência que eu estou fazendo eu mesma, né, um movimento de manter esse olhar, né, e essa residência em São Paulo, mas também em Bragança, na Serrinha, né, também buscar uma qualidade de vida, uma outra experiência, assim, fora da capital, né? Que incrível, nossa, muito, muito incrível, assim, o projeto em si, né? Essa coisa de poder documentar, né, essa arte que muitas vezes é invisibilizada, né? A gente sabe que acaba sofrendo às vezes uma invisibilização mesmo, né? Como a própria Célia trouxe nos meios de comunicação, e manter isso para a posteridade, né? Porque a revista é isso, né? Esse documento, né, que fica aí, e ainda mais, sobretudo, digital, né? Eu acho que demais, assim, apaixonada pelo projeto. E hoje, quem que compõe a revista? Bom, então vou falar dessa equipe também agradecendo as parcerias, que a gente não faz nada sem essas parcerias amorosas, comprometidas, entusiasmadas, que agarram a ideia quando ela ainda é um pequeno germe, né? Uma pequena sementinha ali popocando, conversando sobre. Então, a Lindsay Ribeiro, né? Que mora aqui em São José dos Campos também. Ela é designer criativa, a equipe, né? Ela foi a primeira pessoa que eu trouxe a ideia, né? A gente já fez também vários projetos juntas, atuamos juntas também aqui na Univap, na universidade, e que compreende muito também esse lugar, né? De como criar memória, como criar também legitimidade, né? Porque uma das coisas que a gente tem ao trabalhar no interior, né, é que conforme você vai crescendo profissionalmente, a pergunta que fica é quando você vai para São Paulo, né? Então, isso é uma coisa que a Lindsay também entende isso, se manter profissional, se manter na competência e na sua legitimidade enquanto trabalhadora de cultura no interior, né? Então, ela que está pensando em toda a comunicação gráfica, né, toda a diagramação, aí ela que está nos dirigindo e trazendo aí todo esse conhecimento. A Patrícia Iocco, né, que é gestora cultural e também comunicóloga, né, uma grande parceira. Lembrando que as duas também são do GT Mulheres da Cultura, junto com você também, são Jéssica Campos. Então, claro, assim, conversas que vão se permeando, que a gente vai trabalhando juntas, entendendo essa dificuldade, né? A Patrícia trabalha bem aqui, né? Tanto na região mais urbana do Vale do Paraíba, quanto na região mais rural também, né? Com interesse também, assim, bem é, polifônico, assim, né, e com uma estratégia de gestão que tem sido, assim, também muito importante para a revista, né. Então, o núcleo somos nós, as três, junto com a Gabi, que vem com esse olhar do mapeamento, né, esse olhar de pensar os territórios, a articulação, assim. A gente fica nesse núcleo duro da revista, e depois, assim,
é uma revista que não acaba mais, uma equipe que não acaba mais, né? Porque a gente tem as convidadas, as pessoas que vão trazer os seus ensaios, artigos, entrevistas, mas tem também, a cada edição da revista, a gente quer fazer uma chamada aberta. A gente tem 4 chamadas, né? Já encerramos agora as 2 primeiras chamadas abertas e vão abrir ainda mais 2, porque a gente se preocupa, né, em articular, abrir, né, essas nossas bolhas de articulação, perguntar, pedir indicação, olhar, expandir esse olhar, mas a gente entende que a chamada aberta ela é muito importante para poder chegar a essas visões, né? Então, desde já agradecendo a todas as pessoas que já enviaram as suas propostas, né, e que nos ajudaram também a pensar sobre esse tema, né? É, Aí não sei se falo já sobre as pessoas que vão participar desse primeiro número, como é que é? O que que você acha? Já vamos falar sobre isso, mas assim, uma pergunta que não quer calar aqui, assim, que eu acho que é... Eu achei o nome, assim, muito sugestivo, porque ele abre um leque, assim, né, tipo, de possibilidades, né? O que está latente em mim, o que está latente em você, o que está, né, latente na arte, né, nas mulheres no fazer, né? Como que foi aí? Como que se deu a escolha desse nome? Olha, latente é uma pergunta, uma palavra, né, que eu já vinha trabalhando, né? Eu tenho um interesse muito grande nas relações entre arte e saúde, né? Como é que isso se dá, né? Entendendo que é uma relação fundamental para a vida e que a arte, a gente já sabe disso, né? A pandemia deixou isso evidente, mas o mundo parece esquecer. A arte é essencial, né? Não é um luxo, não é algo para depois, faz parte da nossa forma de ser humanos e nos limitar nas nossas capacidades expressivas de qualquer forma, né? Restringir esse potencial que o ser humano tem é nos proporcionar adoecimento, né? Então, para mim é muito importante a gente entender isso como um lugar de vitalidade essencial à vida, né? Então essa palavra foi surgindo, né? Essa potência, essa coisa que está latente, que a gente às vezes tenta apagar, né? Mas que é um lugar de cura também, né? Que quando vem, né? Quando a gente encontra essas ferramentas do potencial criativo, é o que nos curam, né? O que nos conectam com o mundo, que nos trazem de volta para o social. Então eu já tinha feito um projeto anterior, até foi durante a pandemia, que era Latente em Comum, né? Proporcionar espaços, né, para disparar essas singularidades, né, em articulação, em comunicação, e que na pandemia foi essencial, né, assim, foi algo que a gente entendeu como uma ferramenta para a vida. E aí, quando a gente começou a pensar, e foi junto com a Lindsay, nossa, qual o título dessa revista, né? Assim, e eu não queria que tivesse a palavra arte, né? Porque às vezes a palavra restringe, né? Assim, ela é tão aberta, né? Eu até brinco assim, a arte não existe, ela pode ser, ela pode acontecer, não tem essa definição do que é essa palavra que a gente inventou. E aí, nisso, conversando com a Lindsay, surgiu, nossa, latente, é isso que vai simbolizar esse nosso movimento, né? E aí acho que você mesma já falou também, né? Que é esse lugar do invisível, mas que existe, ele está lá. Não é por não ter a visibilidade que ele não está pulsando, ele está lá pulsando. Quanto mais a gente proporcionar condições, né, para ele irradiar, é, mais potência de saúde, de vida, né, de transformação também. E demais. E Gabi, até falando nesse sentido da, né, territorial, né, da própria geografia, eu acho que faz todo sentido esse nome também, justamente porque às vezes o que está latente em São José para as artes aqui, né, para as mulheres, etc., né, é diferente do que tá para uma mulher lá ou, né, para uma artista no litoral norte, nos litorais, né? Eu acho que isso também é algo que pode ser de grande relevância nesse sentido também geográfico, né? Sim, acho que as diferenças, as especificidades de cada lugar, de cada pesquisa poética, mas também as semelhanças, as conexões, né? Sim. Assim, o que de comum também a gente tem em termos de inquietação, de problemas, de questões, né? Eu acho que a Célia tem trazido muito essa preocupação de também como tornar visível não só a maravilha de um trabalho artístico, né, de um coletivo, mas também às vezes as dificuldades, né? Porque às vezes não está visível por contingências outras,
vamos descobrir por que que não se torna visível o que está latente, né? Então, são questões institucionais, políticas, são poéticas, são estratégias de que ordem, né? Então, eu acho que tem isso também que é interessante, essa foi uma palavra que eu acho que ficou também presente, problematizar o campo da arte, né? Sim. Assim, é tornar visível não só como, vamos apreciar, né? E vamos aqui fruir a arte, né? A arte, eu acho que o campo da arte, as pesquisas artísticas, elas têm esse lugar também de questionar, de provocar, né? Então, eu acho que problematizar é uma boa palavra. E uma coisa que eu acho bonita do latente é que tem um aspecto, assim, que remete a essa alquimia, né? Que pode ser a química fotográfica, né? Que é, assim, a junção de diferentes elementos que faz tornar visível a imagem, né? Então, até no meu texto eu cito algo assim, né? Que tem textos nossos, né? Também de nós duas, né? De como o tornar visível pode ser um esforço coletivo, né? Um gesto coletivo, né? Então, assim, também tem um convite, sabe, para as pessoas, né? Inclusive da capital, né? Sim. Né? Assim, conhecer, né? E contribuir nessa visibilidade, né? Pessoas dos vários lugares do estado, mas também da capital, né? Por isso essa ideia de rede, né? Assim, Demais, demais. É isso, não dá para romantizar, né? Embora tenha as suas delícias, né? Mas é o que a gente sempre fala, né? As dores e as delícias de ser artista, né? São muitas coisas juntas. Gente, aproveitar e dar um recadinho aqui, lembrar vocês, né, que estão do outro lado da telinha, que vocês conectam conosco pelo Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Lembrando que tá rolando um chat aqui embaixo, então fala pra gente aí, né, o que que você tá achando, né, o que esperar dessa revista, o que que você achou do nome, né, enfim, acho que é bem bacana também, porque a gente pode interagir a partir desse chat. E não esqueça também de se conectar conosco através das redes sociais e com certeza se conectar também com as redes sociais da revista, né? A produção tá colocando aqui no rodapé. Então, se vocês não conseguirem tomar nota aqui também, vai estar na descrição, @revista.latente, _, bem facinho, certo? Mas vai estar na descrição do vídeo, então acabando esse vídeo, já fica como tarefa de casa. Se conectem também com as nossas convidadas, né? Porque é sobre isso, hoje a gente tem essa possibilidade aí nos meios digitais, né? De estar integrados, de estar nos fortalecendo, né? De estar nos aquilombando, nos coletivando, né? Enfim, acho que é um meio super importante. Mulheres, e aí dando seguimento aqui, eu queria que vocês falassem para gente é, nomes importantes aí vindo aqui, né, para essa coisa dos nomes, né? Os nomes importantes para a arte contemporânea da nossa região estão presentes nessa edição, né? Nessa primeira edição, né? Acredito que todas as outras também, mas falando dessa primeira edição, né? Como foi o processo de curadoria? Aí a Célia até falou que abriu né? Conta um pouco pra gente. Eu acredito que daí vieram várias demandas, né? Como fazer essa curadoria? Esse foi um tema de debate, né, Gabi? A gente pensou muito sobre isso, né? Porque imagina, né? São 4 revistas, né? Assim, que tem um número limitado de artigos para, de fato, poder comunicar alguma coisa com eficácia, né? Chegar nas pessoas, refletir, né? Também tem, né, a capacidade da gente, né, de dar conta disso tudo. É, e, e assim, tem o limite, né, de pensar tantas pessoas, né, tantas áreas. A gente restringiu, assim, as artes visuais, né, porque o sonho inicial meu e da Lindsay era, né, cultura como um todo, bora lá, né, depois a gente foi diminuindo, não, vamos restringir a nossa área, depois, quem sabe, a gente consegue expandir um pouco mais isso. Mas tem, assim, que decisões, né, que decisões, porque é muita gente produzindo muitos projetos interessantes, muita coisa que precisa, assim, refletir, que nem a Gabi trouxe, né? Problematizar, pensar sobre isso, né?
Então, assim, foi um campo de debate muito intenso. E uma dificuldade, assim, foi essa história da chamada aberta, né? Porque ela traz um pouco a programação, né? A gente fazer os convites, de ficar realmente, né? É, porque a gente quer contrapor, né? Entender o que é que vem nessa chamada aberta. Então, até as pessoas fazem muitas perguntas. Nossa, mas se vocês não limitam tal coisa, qual que é o formato certinho? E a gente realmente pensou a chamada de uma forma assim bem aberta, né? Claro, tem essa configuração temática para a gente poder articular o pensamento em cada edição, né? Mas de fato para que possam chegar propostas e visões, né? E de fato, assim, fica esse agradecimento que está chegando coisa que nos, né, nos coloca para pensar, assim, né? E a partir daí expandir também assim, as nossas relações também profissionais e pessoais, né, de conseguir ir mapeando isso, né? Então, por exemplo, esse primeiro tema, né, mulheres nas artes visuais, né? É, Enfim, não sei se a Gabi quer trazer um pouquinho já, né, sobre isso, mas de que mulheres estamos falando, né? Estamos falando do interior, né? De que mulheres, de que fazer feminino é esse, né? Então, assim, teve algumas questões que a gente entende, olha, no momento que a gente está dos debates dos feminismos, há coisas que às vezes já foram trabalhadas em alguns outros pontos institucionais também, que estão sendo dialogadas, de repente a gente pode não focar tanto nessa revista agora e puxar o fio para outros lugares, né? Vou passar aqui a palavra para a Gabi para ela falar um pouquinho, ela me ajuda muito a pensar sobre isso. Ai, são delícias de problemas, né? Os bons problemas que a gente se coloca, né? Quando traz esse tema mulheres nas artes visuais, né? Uau, né? A gente amplia, né? E já traz um problema grande, que é o que afinal é mulher, né? Quem são as mulheres, né? Porque isso é algo que a gente percebe que é construído, né? Essas definições de gênero são socialmente construídas e é todo um debate, né? Que a gente não dá mais para falar hoje de um feminismo, mas de muitos feminismos e muitas contribuições, né? Inclusive questionamentos sobre essas denominações sobre feminismo, né, que chega num feminismo decolonial, né, ou até a Helena Vieira, que é incrível, né, que ela traz assim, a gente precisa manter esse nome, né, enfim, essas provocações, né, então, não somos, assim, teóricas da área, né, então também tem uma coisa de ir tateando os temas, né, vamos aprender sobre isso, trazer as nossas experiências, as nossas reflexões, e vamos aprender com essa potência das poéticas artísticas, né? Então, acho que é isso que a gente foi tentando costurar, né, Célia? Assim, as contribuições das artistas nas chamadas abertas, assim, a nos fazer pensar sobre esse certo lugar, né? E sobre esse certo termo, mulher, no contemporâneo, né? Mulheres, né? Então, eu acho que teve esse desejo que eu fui também um pouco provocando, né, Célia? Assim como que a gente sai de alguns estereótipos do que é mulher, né? Então, acho que a revista tem essa tentativa, né, e esse esforço de trazer essa discussão e procurar sair de alguns lugares comuns, assim, né? E, e acho que algo que nos preocupou é trazer uma diversidade em muitos aspectos, né? Assim, e eu coloco tentativas porque é sempre tentativa, né? Também é sempre uma experimentação, uma intencionalidade, né, Célia? A gente busca isso e vai aprendendo enquanto se movimenta. Então, acho que a revista ela é um reflexo de convidar as pessoas a pensar sobre essa questão do que são as mulheres artistas, o que elas estão produzindo e propondo como tema, como debate, às vezes como provocação, né? Demais. Bom, e falando nisso, né, acho que as pessoas
que estiverem no lançamento vão poder sentir um pouco disso, né? Então, eu queria que vocês, né, Célia e Gabi, já falassem um pouco para a gente, né, o que esperar desse lançamento que acontece agora na próxima quinta-feira, dia 25/4, né, lá no ateliê do Coletivo Gostaríamos. Queria que vocês falassem um pouco também, se a entrada é gratuita, enfim, tem limite de idade, enfim, como que vai funcionar a dinâmica, né, e o que que a gente pode esperar desse momento aí com vocês. Todas e todos convidados, né? Por favor, apareçam, venham conversar com a gente. Agradecer também, né, ao coletivo da Gostaríamos, né, que tem esse trabalho aí independente na cidade. E desde a primeira hora que a gente fez a proposta, acolheram, né, e trouxeram já compartilhamento de ideias e processos, né? Então, na quinta-feira, né, vai ser o dia 25 de abril, também é um dia muito especial lá em Portugal, né, Dia da Revolução, celebração da Revolução. É um dia que eles já usam para compartilhar processos, né, um dia de debate, de foco em projetos, né. Então, a gente casou esse dia aí e a proposta a gente quer falar muito, né, desses problemas, né, dessas questões que assim, você inventa de fazer uma revista, não tem, ok, vamos fazer, depois se depara com o problema, meu Deus, e agora, né? Não vou conseguir publicar todo mundo, mas tem muita coisa legal, e vai para onde? Mas isso também é importante, né? E agora, né? E essas decisões, né, que são complexas, né? Que cada trabalho que foi chegando, né, levanta problemas, levanta as questões, né? É, com relação às próprias artes visuais, né? A gente dividiu aí, são 4 temáticas, né? 4 edições, né? Então, agora, mulheres nas artes visuais, depois arte popular e arte contemporânea, arte e corpo, e o último número, arte e saúde, né? Mas, de alguma forma, não tem como excluir esses temas das outras revistas, né? Vai permeando, né? Simplesmente a revista vai focando em algumas delas. Então, assim, quando a Gabi traz a questão da diversidade, né? Da diversidade do ser mulher, da diversidade do tema, dessa ampliação para esse olhar, assim, é, é algo que a gente também quer trazer a debate, porque foi como a Gabi trouxe, é uma tentativa, é um pensamento sobre, né? Mas acho que agora com o objeto na mão, o objeto virtual na mão, né? Posto a circular, acho que vale muito a pena debater sobre isso. E acho que o convite para o lançamento é abrir esses processos, né? Trazer isso para cima da mesa junto e debater, olhar, conversar, ouvir também, né? Ter essa reflexão sobre isso tudo. Ai, que delícia! Gabi, fala pra gente como é que tá aí as expectativas, o que esperar, né, desse momento aí. Fala um pouco também pra gente. Ah, eu acho ótimo, né? Porque é o momento que vai ficar visível, não vai estar mais latente todo esse processo. E eu estava até aqui olhando, eu não sei se em algum momento a gente vai citar nomes, né? Mas eu acho que teve um. A gente fala das dificuldades, dos problemas, porque a gente quer ir a fundo, né? E, e se exige bastante, né? Mas eu acho que o processo foi muito bonito, né? Porque a gente está, de fato, querendo, como poderia dizer assim, não fazer um trabalho que tenha um perfeccionismo, né? Mas que tenha uma abertura, né? Então, quando a gente, por exemplo, convida a Crista Quá para fazer uma entrevista, que é uma educadora, pensadora e atualmente curadora e artesã, né? É um lugar assim que foi muito sensível de encontro, né? E encontro às vezes assim de mundos mesmo, né? Então acho que compartilhar isso também é muito bacana, assim, né? Fazer as pessoas entrarem em contato com mundos que estão sendo feitos, coisas que estão acontecendo, né? Para além do que está na Folha de São Paulo, né? Para além do que está nos grandes meios, né? Então, quando a gente convida a Camila Fontenelle, que
fez um mergulho ali na Trienal de Sorocaba, que eu sou do tipo da pessoa que eu vou em exposições fora da capital, né? Eu amei ver a Trienal que ela participou, né? Então, tem um lugar ali de entrar em contato com questões políticas, poéticas e éticas, né? Assim, importantes para o momento que a gente está vivendo no mundo, né? Então, assim, citei dois nomes, mas eu acho que as mulheres que estão compondo essa edição são preciosas, Ai, que né? Trazem incrível. coisas assim bonitas. Então, eu estou muito curiosa para também ver como isso vai reverberar nas pessoas, né? Diante dessa expectativa de, nossa, quero ver uma revista sobre mulheres nas artes visuais, né? E aí a gente trouxe algumas propostas, né? De se pensar por outros caminhos. Então, estou curiosa também, né? Estou animada e curiosa para saber como que vai ser aí o acolhimento. Que demais, expectativa grande, né? E delícia essa paixão toda, porque a gente sente também, né, do outro lado, assim, muito bom. Fala pra gente então, Célia, um pouco aí de que a gente vai encontrar, dos nomes que a gente vai encontrar nessa primeira edição aí dessa revista maravilhosa, Latente. Então, olha, além dos nomes que a Gabriela já citou, né, tem uma pessoa muito especial, né, que é a Valquíria Prats, né, que a gente já trabalhou juntas em vários momentos e temos um diálogo assim muito que sempre é retomado, né, assim, às vezes a gente, né, trabalha muito, tá cada uma num lugar, a Valquíria viaja imenso e tal, mas que foi uma pessoa quando eu fiz o convite na hora ela já topou e é sempre assim, né, então mais uma vez me agradecendo essa parceria, né, sempre presente, né? E a Valquíria traz uma reflexão muito interessante sobre uma artista de Piracicaba, né? E tá lá, um texto tá logo no comecinho, assim, da revista, puxando pela gente, eu acho. Ela vai puxando os fios iniciais para a gente depois aprofundar os vários temas, né? Aí a gente vai ter um ensaio bem fora do padrão, né? A gente falou quase um trabalho ensaio específico, que é bem o perfil dessa artista, que é a Alice da Vidal, que sempre está, né, olhando para onde ela está para fazer acontecer o seu trabalho, né? A Goma Grupo vai trazer uma reflexão também sobre esse processo que começou na pandemia também, que depois vai se abrindo, vai se expandindo, desdobrando em várias ações. A gente tem um ensaio visual da Bela Tosini, né, com corpos dissidentes, que é a pesquisa que ela vem desenvolvendo há bastante tempo, já com várias exposições aí no interior do estado, em São Paulo também, capital. A Mirella Mostoni também traz um ensaio visual bem especial também, que foi desafiador de colocar na revista, de entender também como é que a gente introduzia esse tema e permeava esse tema pela revista também. Bom, eu vou falar sobre o GT Mulheres da Cultura, São José dos Campos, né? Não podia deixar de fazer essa reflexão, né? Esse lugar tão problemático e gostoso que a gente habita e que nos diz respeito enquanto mulheres profissionais dessa área específica, né? Apesar de que o GT, né, somos de muitas áreas, muitas variadíssimas áreas, e a gente se encontra nesse lugar aí desafiador de se articular, se reconhecer, né, se provocar, né? Então, foi uma oportunidade também que eu encontrei para colocar, né, muitas das nossas discussões, sonhos e desafios, assim, né? A Gabi traz um texto também, né, sobre essa questão aí, né, dos vários temas que a gente vai tratar na revista. Não sei se ela quer falar um pouquinho aí sobre o ensaio dela, mas só para terminar também, a gente vai ter a Larissa Isis, né, que é uma fotógrafa aqui também de São José dos Maravilhoso. Campos, que nos concedeu também uma entrevista sobre um projeto bem específico, né, o projeto Cansei, que levanta, enfim, você conhece, né, esse projeto, Sim, né, um projeto já de incrível. longa duração e que continua muito atual, né, nos provocando e que precisamos seguir olhando para ele e entender como é que isso se pode transformar, né, esse cansaço se pode transformar. Incrível. Muito, muito, muito bom. Você quer complementar falando da sua exposição, ou Gabi? Ah, só Eu lembrar deixo. que também tem a Janaína Vieira, um ensaio Ai, visual. Jana, obrigada, maravilhosa. Ana linda. Então tem só para frisar, né? A Bela Tosini, Alice da Vidal, a coletiva Goma Grupa,
e a Mirella Mostoni foram via chamada aberta, né? Assim, foram artistas que foram selecionadas, né? As propostas, né? E as demais que a Célia trouxe, né? E foram convidadas, né? Para trazer um ensaio ou uma entrevista, né? No caso, entrevista com a Cris Taquá, com a Larissa, a gente procurou trazer esse aspecto multifacetado do projeto dela, né? Que pode estar numa exposição, que pode estar nas redes, que está na rua, que está agora numa revista, né? Assim, que é um campo interessante para a gente pensar, né? Muitas atuações, né? E aí, no meu texto, assim, eu tentei contribuir trazendo alguns apontamentos breves, né, sobre essa questão, né, das mulheres, né, assim, e aí não dá para não pensar que a gente passou o 8 de março, né, então também trazer o aspecto político e as lutas, né, que persistem, né, e aí, enfim, assim, uma reflexão sobre como certas violências em relação aos corpos femininos, elas, elas se conectam com as violências sobre os territórios, né? Sobre corpos humanos e não humanos, né? Então, uma reflexão, assim, sobre um certo modus operandi da colonialidade, né? E aí traz, assim, né, uma certa convocação para se olhar para isso, né? Porque assim que não tem como a gente ter uma perspectiva de futuro, né? Se a gente não olhar para essa questão, né? Assim, dos direitos das mulheres, assim, coisa básica, e compreender que isso não diz respeito somente às mulheres, né? Isso se pensar como humanidade, né? Pensar em futuro, humanidade ou melhor, como planeta, né? Assim, então, trago um pouco esse salto da importância desse tamanho, né? Assim, sobre essa questão das mulheres, né? Assim, no contemporâneo, né? Então, é um pouco por aí. Mas eu acho que é isso, cada ensaio traz um aspecto, né? Assim, o da Mirella, como a Célia falou, que vou dar um spoiler, né? Que é a pesquisa que chama Adúlteras. É muito interessante. A partir dessa ideia das mulheres adúlteras na literatura, você vai vendo uma construção do que pode ser mulher, né? Assim, do que são as mulheres, né? Do que é esperado por mulheres. E como elas rompem, e ao romper isso viram loucas, adúlteras, podem morrer, né? Então é muito interessante, né? Trouxe esse lugar da Mirella, mas cada artista vai trazer aí uma abordagem, né? Assim como a Bela que vai também falar desses corpos dissidentes, né? Que, o que, afinal de contas, o que é a mulher, corpos não binários, né? Essas definições de feminino e masculino põe um pouco em fricção, né? Essas convenções, né? Eu acho que é por aí. Demais. Nossa, eu confesso que eu estou curiosíssima aqui, curiosíssima mesmo. Imagino que vocês que estão do outro lado da telinha também estejam. Meninas, eu quero agradecer a participação de vocês aqui, né? Desejar aí um excelente lançamento, né? Uma boa aceitação mesmo. Já estou aqui esperando para ler e para me debruçar aí nessa imersão de vocês também, né? Nessa pesquisa toda, enfim. Sei o quanto isso é importante, né? Sobretudo para nossa região e sobretudo para nós mulheres, né? Porque a gente fala dessa arte invisível, mas quando a gente está falando de mulheres, aí a gente está falando ainda, né, numa perspectiva muito maior de invisibilidade, né? Então, assim, agradecer vocês por isso, né? Por esse trabalho desde já, e desejar aí muita força para colocar essas 4 edições na rua e para que essas 4 se tornem outras muitas, né? E aí falar de muitas outras coisas também, porque é sobre isso, viu? Deixar vocês à vontade também para fazer as considerações finais e deixar aqui o programa de portas abertas para vocês retornarem. Ah, obrigada. Bom, agradecer o convite de estar aqui, né, falando sobre esse tema que nos moveu esse tempo todo e vai mover ao longo desse ano e desses outros anos, né? Vamos ver se
expansão da Latente segue em frente, assim. Agradecer a todo mundo que colaborou, gente. É uma revista feita a muitas mãos, assim, muitas mãos, muita gente que topou, que entrou na ideia, na parceria e contribuiu tanto com problematizações, com questões, com muitas indicações, né? Então, muita coisa já ficou de fora, né? Muita coisa já ficou de fora desse primeiro número, que a gente já está pensando como trazer para dentro da revista. As pessoas que estão também participando aí, né, a revista online, a gente está construindo aí uma catalogação em rede, né? Então as pessoas podem se inscrever pelo site e trazer assim onde que estão, né, os seus projetos, o que é que estão fazendo, promovendo, pensar aí nos trabalhadores da cultura, das artes visuais como um todo, né? Que a gente nessas itinerâncias precisa nos encontrar, também precisa saber onde estão as pessoas e o que é que estão fazendo, conhecer esses espaços da independência, essas propostas. E tem também a agenda, né? Então já estamos recebendo divulgação, né? Para a gente poder divulgar, já que uma das dificuldades de divulgar os nossos projetos, né? Ela tente já estar aí com o Instagram. Toda sexta-feira ela tente divulgar algum projeto, né? Então também está lá o site, é só entrar lá e colocar o seu projetinho também. E enfim, sempre abertas também para qualquer dica pelo e-mail, pelo Instagram. Já tem várias pessoas aí entrando em contato e pode seguir. Estamos aí na conversa, estamos no papo. Ai, que delícia, Célia. Que bom que deu certo a gente bater esse papo. Quero que você volte outras vezes também para a gente falar dessa sua brilhante trajetória aí nas artes, né? Muita resistência, né? Nessa existência. E sou muito sua fã. Queria que você soubesse disso, viu? De coração mesmo. Obrigada. Gabi, fala pra gente aí, considerações finais. Então, eu queria agradecer aí o espaço e também estender assim esse convite a participar, né? A participar. São muitas possibilidades, né? E frentes aí para poder participar desse projeto, né? Assim, não é só a chamada aberta, né? Assim, manter o contato, né? Como a Célia trouxe, olhar o site, ver a agenda, a catalogação, trazer indicações, né? Entender aí como assim, um espaço potente aí, né, de troca, né, que todos podem se beneficiar. Ai, que demais. Amei bater papo contigo também, Gabi. Volte mais vezes, viu? Espera aí que a gente consiga estar juntas e juntos com essas potências todas, né, que estão aí no projeto, muito em breve. Quero agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, nos acompanhe também nas redes sociais e não esqueça de acompanhar as redes sociais, né, dessa revista potente, ficar para vocês ficarem por dentro de tudo, inclusive, né, saberem, né, das novidades fresquinhas das próximas edições que virão, né? Então, o link está na descrição. Acabando aqui, corre aí para a descrição e já migra para lá, já vai seguir, já vai se conectar, certo? Vejo vocês no próximo episódio, vejo vocês em breve. Satisfação total, Gabi, Célia, obrigada. Obrigada. Obrigada.